ano e eu formei-me em 2021. Eu formei-me em 2021 e no ano seguinte, 2022, eu lembro-me de ter recebido um anúncio da Fram. Não sei ao certo quem partilhou comigo, se foi um docente meu ou se foi um amigo, mas eu sei que recebi por WhatsApp. E depois de ter recebido o edital, o anúncio, eu percebi que reunia todos os requisitos que ali estavam patentes e decidi concorrer, decidi aventurar-me. E desta forma acabei concorrendo ao concurso e felizmente fui selecionado. Lembro-me que foi no mês de agosto que eu recebi a chamada a confirmar que eu já tinha sido sagrado vencedor do prêmio. Fiquei bastante feliz por isso e, e pronto, daí segui as etapas subsequentes, né, do processo, que logicamente seria aprender a língua francesa. Fui aprendendo também numa primeira fase em Climane, ainda em Climane, e depois disso vim para Maputo para poder fazer as aulas presenciais. E daí voltei mais uma vez a Climane para fazer a colheita de dados, para então seguir rumo à França. Eu acredito que, de forma geral, assim, de forma muito resumida, é basicamente isso, que espelha o processo pelo qual eu passei. Se tiver alguma pergunta de insistência, só para eu poder aprofundar algum aspecto, também fica à vontade. Sem problemas, obrigado. Shirley, pode fazer algum comentário sobre a mesma questão, por favor? Obrigada, Dércio. Boa tarde mais uma vez. Eu chamo-me Shirley, sou licenciada em Antropologia pela Universidade Eduardo Mondlane e terminei a minha licenciatura ano passado, em abril, e lembro-me de ter recebido o edital também através de um tio e também através de grupos do WhatsApp que partilham oportunidades de bolsa de estudo. Então, eu obtive essa informação através de lá. E eu lembro-me que eu enviei a candidatura no último dia, que era o dia 31 de julho também, e não vos aconselho a fazer a mesma coisa, porque assim, se vocês tiverem falhado talvez o envio de algum documento, já não há mais tempo. Então, aconselho-vos a mandar muito antes. Mas, felizmente, eu fui aprovada, passei para a fase seguinte, porque o processo de candidatura teve várias fases. Depois de eu ter mandado todos os documentos, avisaram-me que eu havia passado para a segunda fase, que seria já a fase de avaliação do documento em si, da monografia. Depois de eu ter enviado tudo certo, todos aqueles documentos que constam no edital. E depois de avaliarem a minha monografia e avaliarem os documentos em si por completo, eu recebi a notícia que ia participar de uma audição. Lembro-me que eu estava muito ansiosa também para saber dos resultados, porque já passava algum tempo depois do último e-mail que eu recebi a dizer que os documentos estavam corretos. Eu lembro-me que entrei em contato, tentei procurar pessoas que já haviam passado por esta bolsa. Lembro-me que consegui falar com Anísio, porque ele estudou também no mesmo departamento em que eu estudei. Eu consegui falar com a Anísio e ele sempre dizia: fica calma, fica calma. Os resultados vão sair. Eu ficava ansiosa, pensava, se não estão a mandar e-mail, talvez eu tenha chumbado. Eu queria pelo menos receber um e-mail a avisarem que eu chumbei, para eu ficar tranquila. Mas felizmente, em setembro, se não estou em erro, finais de setembro, depois de eu ter procurado o Anísio, mais semanas depois, eu recebi o e-mail a dizer que eu passava para a fase de audição
E no e-mail tinha todos os detalhes de como é que seria a audição, em que eu teria que fazer uma apresentação de 5 a 10 minutos do meu projeto de pesquisa. Aí também chegou uma outra fase de ansiedade. Eu fiquei a pensar, tipo, mais 5 10 minutos, será que será suficiente? Então, sim, depois deste e-mail a avisarem como é que tudo seria, que eu tinha que apresentar isto, eu preparei-me para apresentar o projeto. E no e-mail também estava explícito que, apesar de eu só ter que apresentar o projeto, eu teria que responder também às questões relacionadas à minha monografia. Então, preparei-me quanto a esses dois aspectos. E no dia da audição eu também estava muito nervosa, mas a audição correu muito bem, apesar de tudo. Apesar de eu estar nervosa, correu muito bem. E uma semana depois, o que me deixou muito espantada, depois de ter esperado tanto tempo, uma semana depois, recebi a notícia que eu fui a vencedora da edição de 2024 e vinte e quatro e foi uma grande emoção para mim. Obrigada. Dercy está a falar com o microfone desligado, não conseguimos ouvir. Desculpe, desculpe. Eu estava a perguntar, vou começar mesmo contigo, Shirley. Neste processo que tu ainda estás, de preparação para iniciar com o mestrado, eu queria saber o que é que tu estás a ter como maior dificuldade, o que é que tu tens como maior dificuldade, e para o Duarte também seria a mesma coisa. Qual foi a tua maior dificuldade neste processo de preparação? Bem, no processo de preparação para a candidatura, é isso, né? Não, para iniciar já com o mestrado, tu já venceste, tu submeteste Ah, tá bem, a precisa candidatura e mostrar. tudo mais, yeah, mas depois este processo todo de início da preparação para o mestrado, tu já sabes que vais, mas Sim, entre o anúncio, entre o dia em que eu fui eu quem enviou o e-mail para ti, se lembrares, entre o dia em que eu enviei o e-mail a dizer que tu tinhas vencido o concurso, e o dia em que tu vais chegar em Paris, há um mundo aqui, há muita coisa que acontece. sim, O que é que tu estás a ter como maior dificuldade? E a mesma questão também colocou o Eduardo. O que é que tu tiveste como maior dificuldade neste período de preparação? bem, eu tenho tido muito apoio do Dercy, também do professor Michel, do Duarte e da Rita, e também do Campus France, que é uma entidade que ajuda estudantes que querem fazer mestrado, licenciatura ou talvez doutoramento na França. Então, é uma entidade dedicada somente a isso. Tenho tido apoio. Mas a questão de organizar tudo, preparar toda a documentação, todos os processos, tem sido uma coisa muito complicada. Até agora, o que eu já percebi é que a França é um país muito burocrático. Tem que se tratar N documentos e todos os documentos devem estar em conformidade, porque um pequeno erro pode te fazer ficar. Então, esse processo para mim tem sido um pouco difícil, principalmente quando agora nós temos as sessões com o Campus France, né? Eles dizem, vocês têm que preparar isso para fazer isso, mais aquilo. Então, às vezes, é muita informação que eu às vezes me perco. Quando chega a hora de fazer a tal coisa, preparar o tal documento, enviar o tal documento, eu já não tenho a certeza se é assim. Lembro-me que na semana antepassada eu tinha que enviar um documento para o Campus France lá na França, que é para eles poderem me dar já a bolsa e me mandar o atestado de bolsa. Eu já não tinha certeza sobre os anos em que eu vou fazer o mestrado, se é 25, 26 e depois 26, 27, ou se é 27, 28. Então, são coisas pequeninas que podem mudar todo o processo que tem me complicado um bocadinho, mas eu tenho recebido muito apoio. Então, apesar de todas essas dificuldades, são dificuldades que tenho conseguido ultrapassar. E também a questão do francês.
O francês não é assim tão fácil como parece. A questão de é fácil eu estar a aprender francês com o meu professor, eu consigo entender o que ele fala, mas quando chega a hora de eu ouvir como os franceses realmente falam, isso me deixa muito nervosa. Eu fico a pensar, "E quando eu chegar lá, como é que vai ser? Porque eles vão falar muito rápido, não vão falar devagar, não vão pensar, ah, esta menina é nova, está aqui, está a aprender." Então, essa é uma outra questão que me deixa um bocadinho nervosa. Duarte, tenha bondade. Tá certo. Quanto a mim, eu passei por certas dificuldades também, como é óbvio, né? Em todo o processo desta natureza existem sempre percalços no meio do caminho e eu, sem dúvidas, também tive algumas dificuldades. Uma das dificuldades que eu posso aqui mencionar tem muito a ver com a minha localização, né? Falo especificamente de Climane. Eu acredito particularmente que quem está no Maputo tem, entre aspas, um certo privilégio, uma certa facilidade, porque muitos processos são mais fáceis sendo tratados aqui, por ser capital, diferentemente de Climane, não é? E nesta mesma senda que a Shirley fazia menção sobre o trâmite de certos documentos, eu tive algumas dificuldades porque, imaginemos, a tradução dos documentos devem ser feitas por um tradutor ajuramentado. Ele só, geralmente, faz esse processo aqui em Maputo. E eu me lembro na altura que tive que até recorrer ao professor Michel. Eu disse, professor Michel, eu pretendo traduzir os meus documentos, mas estou a ter uma certa dificuldade para poder fazer a tradução dos documentos. Ele disse, olha, geralmente a embaixada faz isso. Existe lá uma senhora responsável por este serviço, mas eu ainda estava em Climane. Então tive que esperar o meu processo de vinda a Maputo, e o processo de procurar um alojamento. Tenho familiares cá, mas não são familiares assim. Não temos uma ligação como é que eu diria, muito próxima. E foi um pouco difícil a minha instalação inicial, mas depois consegui instalar-me e nesta senda, com a ajuda do professor Michel, consegui encontrar um tradutor de nome Jorge Mbanzi e ele fez a tradução dos meus documentos. Mas inicialmente eu acredito que foi mesmo uma dificuldade. Relativamente ao francês, para mim não foi tão difícil assim aprender, mas ainda sobre a questão da localização, também acredito que possa ter influenciado um pouco, porque eu comecei as minhas aulas de francês no regime online, ainda em Climane, em finais de 2022. E era suposto que no início de 2023 eu viesse para Maputo, mas o processo foi muito moroso e fez com que eu só viesse a Maputo em março, em finais de março. Então, tendo chegado em março a Maputo, eu comecei a frequentar as aulas de francês no CCFN até junho, não, sim, até junho. E em meados de junho eu também recebo uma notícia que teria que voltar a Climane para fazer a coleta de dados. Mas na minha cabeça, inicialmente, o que eu tinha eu vou à França, farei o primeiro ano e depois voltarei naquele período de férias para poder fazer a coleta de dados. Mas depois recebi a confirmação de que não devia ser assim. Eu tinha mesmo que fazer a coleta dos dados antes de ir para a França. Isso mexeu um pouco comigo, porque eu tinha que abandonar as aulas presenciais que eu já estava tendo cá em Maputo e voltar a Climane, fazer a coleta de dados num período muito corrido, muito apertado para mim. Climane também, embora não pareça, mas é uma cidade muito burocrática, dependendo do tipo de estudo que a pessoa quer desenvolver, tem que passar por certas etapas que obviamente pressupõe a requisição do credencial, tem que passar pelo chefe do posto e tudo mais. Se você quer desenvolver um estudo num bairro, como é o meu caso, que eu estava a estudar um certo bairro, chamado Bairro Novo. Então, tudo isso acabou pesando um pouco para mim, porque trouxe-me um certo desgaste, do ponto de vista de gestão de tempo.
Mas em todo caso, eu fico feliz porque não estava sozinho também neste processo. Eu tive muito apoio dos professores, falo do professor Michel em particular, ele sempre esteve ali comigo, mandando-me e-mails, dando-me a direção devida, indicando-me ex-estudantes também, vencedores do Prêmio Christian Jeffrey, como a Rita, como o Anésio, como o próprio Agnaldo Bata também. Então, todos esses foram de facto pessoas que ajudaram-me muito neste processo e fizeram com que, se calhar, as dificuldades que eu enfrentei não fossem tão, tão limitantes assim para mim. É basicamente isso. Obrigado, Eduardo. Eu consigo perceber o que dizes sobre a questão da localização geográfica. É verdade que a minha situação era um pouco diferente, porque de Inhambane para Maputo consegue-se fazer com um pouco mais de facilidade em relação a Quilimane. Mas quando você está em Maputo, efetivamente você tem essa vantagem. Mas não sei, Eduardo. Em Quilimane não há a universidade que está em Quilimane, que é a extinta Universidade Pedagógica, que agora, como é que chama? Universidade de Congo, é isso. Não tem curso lá de francês, os docentes de Unilicongo. francês. Sim, ok, não tem docentes, não tem curso de francês, os docentes não fazem traduções juramentadas. Essa pode ser uma alternativa, na verdade. A nível Na das Universidade de Congo. delegações, a nível das delegações que antes eram da Universidade Pedagógica, em que há o curso de francês, geralmente tem um ou dois docentes de francês, que são tradutores juramentados e que pode-se recorrer a essas pessoas. E essa é uma dica válida para quem está numa província em que há cursos de francês, ou, ou eles têm essa autorização para fazer as traduções, ou conhecem pessoas. As pessoas que sempre foram fazendo as minhas traduções ao longo deste tempo resultam deste contato que fui tendo também com docentes de francês. Sempre conhecem profissionais que trabalham com as traduções a nível das províncias. Eu acho que esse é um ponto de contato quando se está a aprender uma língua muito, muito interessante. E há uma universidade que dá aulas de francês. Os docentes de francês, se não têm autorização, conhecem alguém que tem. Então, pode ser um ponto de contato para não ter que, se você, vamos lá, você é um candidato, venceu o concurso, está em Niassa, precisa traduzir um documento, para não ter que fazer esta ginástica de ir a Maputo, não sei o quê, acredito que a nível das províncias tu consegues encontrar essas pessoas. Obviamente que a embaixada tem sempre profissionais ligados a isso, tá, que fazem isso. Eu, particularmente, traduzi na embaixada algumas coisas. Sobre a aprendizagem da língua é um desafio. Tu vais aprender o francês até o último dia que tiveres aulas na França. Acredito que não vai chegar um dia em que tu vais dizer, já não preciso aprender mais a língua. Cada dia tu vais aprendendo, não é tua língua um. Então tu vais sempre ter que aprender alguma coisa. O mais importante é manter contato permanente com a língua. Ah, Começar já a ver filmes em francês, escutar música em francês, ler em francês, começar a pesquisar os teus artigos em francês, os artigos que tu usas para a tua dissertação, etc, etc, em francês. Penso que esta é uma boa alternativa no sentido de permite ir descodificando a, a, a- aquilo que são os termos muito específicos da tua área de formação. Como é que tu te articulas na tua área, como é que funcionam as coisas na tua área, como é que tu fazes o texto acadêmico em francês, etc, etc. Uma coisa é uma conversa informal, tu podes ter muito bem no mercado, não sei, quando tu chegares na França, mas o mais importante é que tu consigas apresentar um texto acadêmico com alguma consiga se ler. Bom, vai ser difícil ler. O Michel que eu digo sofre muito com muitos textos de francês da tese, mas tem que apresentar alguma coisa que consiga se ler. Isso é fundamental. E você só vai conseguir apresentar esses textos se estiver a ler também alguma coisa em francês. Não vai inventar. Terá que ler alguma coisa em francês. O contato é fundamental. Eu não sei se a nível Mas o bom, eu penso, Sim, pode falar, Duarte.
E voltando para essa questão da língua, o bom, conversas com a Shirley, eu acho que já tinha mencionado também este aspecto. A Universidade de Paris 8, por acaso, eu não sei se as outras dispõem de serviços similares, mas acredito que sim. Ela conta com um departamento que é o FLE, né, que é o Français Langue Étrangère, e serve justamente para isso também, para fazer com que o estudante estrangeiro que ainda não tem um nível ideal de francês, possa estar lá e continuar desenvolvendo ainda mais o seu francês, né? Então, tu vais lá, inscreve a uma determinada classe, dependendo do teu nível, né? Se é intermediário ou avançado, e tu continuas tendo as tuas aulas enquanto fazes paralelamente as aulas normais do mestrado. Então, isso também ajuda bastante. Obviamente, obviamente. Acredito que em todas as universidades há o serviço. Eu particularmente não segui essas aulas, porque tinha muitas aulas do próprio curso, então ficava com muito pouco tempo para ir seguindo as aulas de francês. Estava embutido de aulas, tinha muita aula, então acabava sendo muito difícil de articular isso com, com as aulas que eu estava a seguir, sobretudo porque fazer os trabalhos em francês leva muito mais tempo do que qualquer outra coisa. Então, você precisa do dobro do tipo de tempo para fazer os trabalhos da faculdade. Então, para mim, foi muito difícil. Então, aconselho sempre a pessoa a chegar já com um nível considerável de francês. Fazer um esforço. Bom, não chegues a pensar que vais começar a aprender lá, porque as aulas não vão parar para você aprender o francês. Isso não acontece. Você vai chegar, você vai estar a estudar e aprender o francês e você vai ser avaliado. Então, é um pouco delicado. É um pouco, você tem que ir mesmo com algum nível de francês. Não hesitem em escrever nos comentários algumas perguntas que tiverem. Eu quero fazer uma pergunta um pouco provocativa a Duarte e a Shirley. O que é que vocês acham que foi o diferencial nos vossos dossiês? O que é que tu achas, Duarte, que foi o checkmate ali no teu dossiê que fez a diferença com os outros dossiês que aquele científico recebeu e que a partir dali disse, não, este aqui é o candidato ideal, e que este aqui tem que vencer esta edição. Para Shirley também a pergunta é a mesma. Ok, respondendo a esta questão, eu particularmente acho que não foi só um elemento, né? Mas foi um conjunto de diversos elementos. O primeiro, provavelmente, tenha sido a questão da originalidade do trabalho, né? Eu sou formado em geografia, como já tinha dito, e com minor em turismo, e eu lembro-me com perfeição, com muita nitidez, que no meu curso existe muita réplica, eu posso assim dizer, né? Muita réplica de monografias, trabalhos quase que similares, com a mesma temática, mesmo tipo de abordagem. E eu, naquele ano, eu quis ser um pouco inovador, né? Quis fazer algo diferente. E eu me lembro que no meu curso as pessoas limitavam-se muito. Estou a falar isso dando exemplo do meu curso em particular, mas pode-se aplicar às outras áreas também. No meu curso, as pessoas limitavam-se a abordar temas que têm a ver com resíduos sólidos, a ocupação informal de uma determinada área, de um determinado espaço geográfico, e muitos negligenciavam a questão do minor. E, curiosamente, estávamos a viver também um momento atípico, não é? A questão da pandemia. Eu disse, por que não tentar conciliar o momento presente que nós estamos a viver com o nosso minor, já que é muito pouco abordado? Então, a ideia de conciliar o turismo e a pandemia surgiu-me logo, e daí eu tive a ideia de escrever a minha monografia. E eu falei justamente disso, dos impactos socioeconômicos ah, da Covid-19 no setor turístico ao nível da cidade de Climane, nos anos de 2020 a 2021. Então, acredito que a questão da originalidade, se calhar, tenha chamado um pouco a atenção do júri neste aspecto, né? Numa senda, num universo de tantos trabalhos repetitivos, tantos trabalhos dizendo a mesma ladainha, trazendo a mesma retórica. Eu penso que quando tu trazes uma abordagem diferente, uma abordagem inovadora, uma abordagem que carrega consigo algo novo, algo chamativo, isso também desperta a curiosidade de quem está lá a avaliar o teu trabalho, não é? Então, acredito que este tenha sido o primeiro aspecto. O outro aspecto pode ter sido não, tenho certeza que foi, a questão da avaliação, como a Shirley muito bem fez menção. Não basta tu enviares a tua monografia, não basta que tu tenhas feito um bom trabalho
do ponto de vista de escrita, desenvolvimento do trabalho, né? Mas é necessário que você saiba defender este trabalho. E é justamente por isso que serve a avaliação. Quer dizer, uma vez enviada a monografia, o júri vai selecionar e depois tu vais passar por um processo meio que de entrevista, para eles certificarem se de facto você conhece o trabalho ou não. E eu acredito que naquele dia, na entrevista, depois mesmo de ter feito a entrevista, eu já estava ciente e disse que, olha, eu saí muito bem. Porque eu conseguia ver, apesar de ser à distância, né? Eu lembro-me que a entrevista foi via Zoom, mas eu conseguia ver no semblante dos avaliadores, dos membros da comissão científica, se não estou em erro, o professor Michel Samuel, o Michel Caim e os demais, eles fizeram várias perguntas, eu ia notando que à medida que eu ia respondendo, à medida que eu ia ah, dizendo, né, aquilo que eu achava do meu trabalho, que eu pensava sobre estudar na França, eu acredito que isso também chamou a atenção dele. Então eu chamaria se calhar a atenção aos futuros candidatos, aos potenciais vencedores deste prêmio, que atentem-se a esses dois aspectos. Primeiro, a originalidade do trabalho, garantam que o vosso trabalho tenha qualidade, né? Que esteja muito bem escrito, seguindo todas as normas, todos os procedimentos que vocês muito bem conhecem, não vamos aqui repetir, acredito que todos vocês já sabem quando é que um trabalho tem ou não qualidade. É preciso que as tais monografias tenham aquilo que nós chamamos de concordância. Ou seja, eu devo ler o teu trabalho e certificar-me que o que você está a dizer ao longo do trabalho, no início, no meio, no desenvolvimento e no final, as coisas batem, coadunam. Então, é importante que o vosso trabalho, a vossa monografia, tenha esta qualidade. E não só que vocês, a posterior, saibam como explicar do porquê vocês fizeram esse trabalho, o que é que vos motivou, ah, quais foram os principais resultados que vocês encontraram, o que é que vocês almejam ao ir para a França, porque há muita gente que se calhar quer fazer o mestrado na França, mas ainda não tem em mente uma certa perspectiva do que é que vai fazer. Então é preciso que desde já, primeiro, vocês já comecem a pensar nisso. É basicamente isso. Muito obrigado, Duarte. Ah, Rita, alguma coisa. Shirley, alguma coisa. Eu confundo sempre com Rita, porque a Rita até então era a única vencedora. Então, já temos a segunda mulher a vencer o prêmio. Ah, alguma coisa a acrescentar no que Duarte disse? Bem, faço das palavras de Duarte as minhas. O mesmo aconteceu comigo quanto à monografia. Quando eu ainda estava a fazer a licenciatura, eu sempre meti na minha cabeça que eu queria fazer algo diferente. E coincidiu também com a época da Covid, e naquela época muita gente falava sobre questões de saúde mental. Já agora, primeiro explicar qual é dizer qual era o meu tema, né? Era percepções sobre a depressão entre mulheres reclusas do estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo. Então, naquela época, muita gente na minha comunidade, no meu ciclo social, falava-se muito sobre saúde mental e era uma coisa que nós não tínhamos muito o hábito de falar. Então, eu pensei, mas e as pessoas que já vivem em quarentena, o que será que elas pensam sobre este assunto? Então, foi daí que surgiu esta vontade de fazer uma pesquisa virada para um contexto em que no meu curso também não é muito explorado, os contextos prisionais, pelo que eu tenho conhecimento, é um bocadinho mais explorado na área de serviço social, mas na área de antropologia nem tanto, na área de sociologia também. E essas questões de saúde mental também não muito, principalmente no nosso país. E os estudos que já haviam sido feitos anteriormente sobre isso estavam muito mais ligados à questão de
religião, tradição. Então, eu queria trazer algo que trouxesse uma abordagem diferente, e um pouco mais atual, diferente daquilo que já havia sido feito. E era uma discussão que também não se trazia muito. E eu já havia pesquisado também que existiam cadeiras na faculdade em que se falava sobre psicologia cultural, mas eu não sabia o que era. E eu fiquei curiosa, eu vi que eu podia meio que levar essas questões para dentro da minha área e usar a metodologia da minha área. E outra questão que eu acho que foi um ponto a mais, penso que tenha sido as questões metodológicas e também todo o processo de realização do trabalho, a descrição, o trabalho em si. Eu acho que isso foi um checkmate. E depois, a questão do projeto de pesquisa. Muito antes de eu saber que ia concorrer para este concurso, eu já pensava num projeto de pesquisa. Eu já sabia que eu ia fazer mestrado, só não sabia onde e quando. Então, eu já pensava numa ideia de projeto de pesquisa. Eu tinha várias ideias. E eu conversava com muitas pessoas. Eu lembro que no início eu queria algo que tivesse relação com corrupção, mas não de um modo em que todo mundo vem falando, de um modo diferente. Eu conversava com um professor, depois eu pensei numa outra ideia sobre questões de automedicação, que é uma coisa que nós fazemos muito cá em Moçambique. Conversei com uma colega e depois eu conversei com a minha oponente da defesa. E eu lembro-me que pouco depois da defesa, eu havia recebido uma crítica que me partiu muito o coração, uma crítica dela. Ela disse que o teu trabalho está bom, mas nem assim tanto, tu não fizeste uma boa avaliação, deverias ter usado uma outra perspectiva. Eu lembro-me até que quando chegou a hora de concorrer, eu fui perguntar para ela, eu disse, professora, será que eu posso concorrer apesar dessas críticas? Ela disse, não, tens que concorrer. As críticas é para melhorar. Talvez isso nem seja assim um ponto que vai te fazer ser desqualificado. Então eu conversei com ela, ela é que me ajudou também quando eu pensava no projeto de pesquisa, ela é que também aconselhou-me a falar com o Anésio, assim que é. Então, eu acho que esse processo de preparação, de eu já ter em mente o que eu quero e como eu quero, e quais são os passos que eu tenho que seguir, eu acho que isso ajudaram-me muito neste processo de candidatura. Eu acho que é isso. E também queria deixar um conselho para as pessoas que estão para enviar sua candidatura. Muita gente me manda mensagem. Já, Shirley, como é que foi? O que eu tenho que mandar? Mesmo aqui no chat já vi algumas questões relacionadas a isso. Eu acho que vocês têm que ler o edital primeiro. Têm que entender o que vocês precisam organizar, quais são os documentos, para onde devem canalizar esses documentos, quais são os critérios, qual é o curso, qual é a nota, todas essas coisas. E eu tinha organizada uma checklist, e nessa checklist eu via, esse documento já está pronto, este já está pronto, então agora eu vou mandar, já está tudo pronto. Então organizem-se antes de mandar a vossa candidatura, vejam se está tudo em conformidade. Então, assim, vocês pelo menos já diminuem as chances de serem desqualificados. Não serão desqualificados por causa dos documentos. E depois tem que garantir a qualidade. Eu lembro-me que ontem ou antes de ontem recebi uma mensagem em que alguém perguntava sobre o resumo. Eu lembro-me que também eu fiz essa questão para o Anésio, eu perguntei sobre o resumo. Ele disse que não, eu não tinha que mandar
o resumo que já estava na monografia. Então, sentem, leiam a vossa monografia e façam um resumo sobre aquilo que vocês escreveram. Não levem o mesmo resumo que já está na monografia. Mandem a monografia de lado e façam um resumo do outro lado, um resumo de 2 páginas. Então, é importante vocês lerem e perceberem o que é que o concurso exige para que haja qualidade e para que vocês tenham mais chances de passar. Obrigado, Shirley. Vou aproveitar as últimas deixas da Shirley. Bom, primeiro, neste momento estamos a receber as candidaturas, e o último ponto da Shirley, relativamente à questão de perguntar que documentos as pessoas devem enviar. A gente recebe muito e-mail de pessoas a perguntarem que documentos devem enviar, mesmo tendo o edital. A pessoa tem o edital, não lê o edital, pergunta que documentos devem enviar. Ah, Obviamente respondemos, explicamos que documentos devem enviar, mas as pessoas muitas das vezes enviam com documentos em falta. Bom, não desclassificamos, enviamos sempre um e-mail a dizer falta o diploma, a pessoa explica, o diploma ainda não saiu, ou falta o resumo. O resumo da monografia deve ter 2 páginas, separado da monografia. A proposta de pesquisa para o mestrado também deve ter 2 páginas. E todos os documentos devem estar separados. Não é juntar todos os documentos em ficheiro único e nos enviar. Não, não é possível. Então, devem tomar muita atenção a isto. São 2 páginas do resumo da monografia. São 2 páginas do resumo da tua proposta de pesquisa para o mestrado. Ah, e sobre a questão do mestrado, Gostaria de comentar algo. sim, sim. Queria comentar algo sobre isso. Eu acho que quando a pessoa não lê o edital e só se apressa em enviar os documentos, por mim, eu diria que essa pessoa não tem nenhuma credibilidade, essa pessoa não está preparada, a pessoa só mandou porque, enfim. Então, é importante vocês terem em consideração todos esses processos, quando, onde mandar e o que mandar, para quem mandar, não só mandar. E vocês também devem prestar atenção nas questões que vocês fazem, porque às vezes fazem questões muito óbvias, que estão muito claras, e isso deixa a entender que vocês não estão preparados. Eu não sei se isso é um ponto que a comissão científica avalia, mas prestem atenção nessa questão também, para não perderem pontos. Obrigado, Sheila. Alguém está a perguntar aqui, em que momento, como é que é feita a escolha do curso para o mestrado e é durante a candidatura ou após a aprovação? Sheila, em que momento tu escolheste, o teu curso? Em que momento tu decidiste que querias fazer o curso que vais fazer? Bem, eu sempre quis continuar nessa área de antropologia. Eu lembro que depois de ter recebido o e-mail que, que confirmava que eu era vencedora, eu recebi um outro e-mail com uma proposta, do professor Michel, e do Tércio também, a dizer que eu podia fazer um mestrado em Ciências Sociais e que esse mestrado seria Antropologia e Sociologia, teria essas 2 componentes e que eu podia conversar com o Duarte e a Rita antes de aceitar a proposta para saber mais sobre o que era exatamente este curso, como é que funcionava, sobre a universidade também, como é que era o estilo da universidade, o tipo de aulas, qual é que seria o ganho. Então, antes de aceitar, e também muito antes da proposta, meio que eu já sabia que a universidade seria essa, porque eu já investigava as pessoas que já haviam ganho, já conversava com algumas pessoas, então eu já tinha uma certa ideia que a universidade seria a Universidade de Paris 8. Então eu não hesitei a aceitar, porque eu já sabia, já havia pesquisado, mas eu recebi a proposta mesmo da Framo. Eu decidi aceitar. É impressionante que o professor Michel fez essa proposta
recebeu grande parte dos vencedores do Prémio Saint-Gervais, mas a mim não me fez essa proposta. Acho que não lhe interessei muito. Descartou, mandou-me para Marseille. Eu não recebi a proposta de ir a Paris 8, sou dos poucos. Então eu não fiz em Paris 8. Acho que o professor Michel não se interessou muito pela minha pesquisa. A Susana está a perguntar, Eduardo, penso que tu que já terminaste a formação, podes melhor responder a isto. Não sei se nos ouves. Estás com a câmera desligada. Ótimo. Qual é a Sim, organização sim. que oferece a bolsa? Não sei muito bem o que é que ele quer dizer com isto. Como é o sistema de financiamento e como é o estilo de vida? E depois, por último, as aulas são dadas somente na língua. Sim, as aulas são em francês. Terás algumas cadeiras em inglês em algumas universidades, mas são em francês. Portanto, a terceira questão, não, bom, é a quarta. Não tem, não precisa responder, Eduardo. As aulas são em francês, salvo alguns casos em que podem ser em inglês. Mas qual é a organização que oferece a bolsa? Como é o sistema de financiamento e como é o estilo de vida? Bom, Duarte, em termos de estilo de vida, acho que isto aqui é a melhor pessoa para responder. Ok. Em relação à organização que oferece a bolsa, eu penso que ele quer falar, que está se a referir à FRAM, né? Mas, na verdade, é a campus, é uma bolsa do governo francês, né? É BGF, obviamente com o apoio da embaixada e com a orientação também da Campus France de Paris, porque são eles que supervisionam todo o processo. Tanto é que assim que o candidato é apurado e obtém a bolsa, ele é colocado sob supervisão de uma determinada pessoa do Campus France, que é responsável por assessorar a este indivíduo. Eu, por exemplo, contei com a sorte de ter a supervisão da Caroline Coelho, que foi a senhora que me acompanhou em todos os processos. Foi ela que requisitava a cada semestre, pedia que eu enviasse a declaração de notas para ver se eu estava a ter um bom desempenho na faculdade. Existe também a questão da. Existe um documento que deve ser assinado, é um protocolo que deve ser seguido a cada semestre e deve ser assinado pelo responsável do curso para comprovar que você está a ter um bom desempenho. Agora, relativamente à vida na França, eu acho que acho não, tenho certeza, é incrível. Eu passei por uma experiência mesmo incrível. A bolsa que eu tinha, ela era canalizada a mim por intermédio da minha conta bancária e deste valor eu tirava uma parte, pagava o valor da residência, o outro eu fazia as minhas coisas, né? Investia na poupança, quando era para viajar, para descontrair um pouco, né? Descontraía também, ia a algum país vizinho, como vocês sabem, a União Europeia tem esta facilidade, sobretudo os países que fazem parte do espaço Schengen, tu podes transitar de um país para outro e a questão das passagens também são relativamente baratas. Então, epa, foi uma boa experiência, eu pude conhecer muita coisa, não só na França, mas tive a oportunidade de visitar mais 8 países dentro da Europa. Então, isto foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Eu aprendi bastante, fiz novos amigos, ah, sobre qualidade de vida quando se fala para a Europa. Eu penso que aqueles países são equitativos do ponto de vista da distribuição de renda. Então, o que eu mais gostei é essa questão de eu ter total liberdade para fazer os meus estudos e também aproveitar os lazeres que a cidade dispunha, né? Então, foi mesmo incrível. Se eu quiser contar tudo que vivi, tudo que passei, se calhar vamos levar muito tempo aqui, o tempo não vai permitir, mas o que eu posso dizer, de forma geral, é isso, a qualidade de vida é mesmo incrível. O transporte funciona como deve ser, a saúde funciona como deve ser, enfim, é incrível. Deve-se dizer que o Duarte gostou muito de Paris porque havia muita bicicleta. E ele, sendo de Quilimane, adaptou-se com uma facilidade incrível. Não, nem por isso. Eu nem na França não cheguei a utilizar a bicicleta nem sequer uma vez. Com tantos metrôs
E, e, Ir, e, ir, não há como usar bicicleta lá. Shirley, qual é a tua expectativa quanto a este Daniel, último aspecto que Eduardo dizia em termos de estilo de vida? Sei que tu ainda não foste, mas neste momento de preparação, qual é a tua expectativa quanto a isto? Em termos sociais, em termos de estilo de vida, como questionava a pessoa, mas digo em termos de adaptação mesmo. Desculpa, Décio, peço para voltar a repetir a questão. Havia O, o, perdido. o o Duarte partilhava a experiência dele em termos sociais, em termos de convivência, etc, etc. Ah, pode ter conhecido vários outros lugares. E a ti pergunto, ele já viveu isso, a ti eu pergunto, qual é a tua expectativa em relação a essa questão social, essa questão de adaptação? Como é que o que é que tu esperas nesta vertente? Para além da universidade obviamente que tem essa componente formativa, mas socialmente falando, qual é a expectativa? Bem, eu espero ampliar a minha rede de contatos. Espero fazer muito networking. Eu já ouvi que os franceses não são muito amigáveis, mas espero ter muitos amigos franceses. E não só, porque a França é um país que recebe vários estudantes de várias partes do mundo. Então, eu tenho a certeza que teria a oportunidade não só de conhecer franceses, mas conhecer pessoas de várias partes do mundo. E espero também aproveitar a localização geográfica para conhecer outras culturas, outros países da União Europeia, assim como o Duarte fez. E se tiver oportunidade, gostava também de participar de certos programas internacionais, ganhar, de certa forma, algum tipo de experiência prática. Ahm, a questão do turismo que o Duarte fez, não sei se é um exemplo a seguir, pá. O Duarte fez muito turismo, então não é uma norma, é um turismo de Duarte, é um hábito muito de Duarte. Sim, mas no que eu venho planejando, seria não só um turismo para passear. Se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de participar de programas no período das férias, programas, summits, em que eu não ia só visitar, mas aprender alguma coisa. Então, seria turismo e experiência também, experiência tanto profissional. Então, é mesmo nesta vertente. Ahm, concordo. E há programas de escolas de verão que tu podes ah, concorrer e submeter para durante o verão tu estares lá. Bom, para a tua casa não vai funcionar porque você estará a fazer o trabalho de campo. Mas para os doutorandos, por exemplo, há isso que tu podes, durante o verão, estar a aprender em grupos, em sessões do género. Outras questões aqui no chat. Alguém pode levantar a mão se tiver alguma pergunta. Alguém está a perguntar se poderia submeter a candidatura com 13 valores. Em princípio, não. Ah, além do mestrado, é possível, sim, o Eduardo já respondeu. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, não hesitem em levantar a mão. Isto é um teste. Boa tarde, espero que estejam todos bem. Chamo-me Belgina e sou formada em Direito pela Faculdade de Direito. Eu me gostaria de saber se, pelo facto de editar do Ministério Público, o candidato pretende concorrer a este. Sim, eu vou responder pessoalmente a esta questão. Belgina Lourenço Francisco. É assim, e depois dou a palavra a Henriqueta. É assim, as áreas foram devidamente descritas, sim. Mas há uma nota que deixamos e sempre reiteramos, é que o mais importante é que a pesquisa
não seja de revisão bibliográfica, não seja uma pesquisa em que fez-se uma revisão de fontes secundárias. Deve discutir documentos primários ou um trabalho de campo, um inquérito de campo, para permitir analisar-se esta qualidade no estudante ou no candidato. Porque, mais de qualquer outra coisa, o prêmio é de melhor monografia. E é difícil ter uma melhor monografia sem este requisito do trabalho de campo ou de análise de documentos primários, sendo que Christian Jeffrey em si era um antropólogo, era uma pessoa que fazia trabalho de campo, então a homenagem não faria muito sentido se fosse para premiarmos revisões de literatura. Então, o mais importante é este aspecto. Dentro das ciências humanas e sociais, mas ter este elemento de trabalho com documentos primários, com ou um trabalho de campo. Vou dar a palavra à Henriqueta, para colocar a sua pergunta e depois o Acer e a Akira para terminar. Olá, boa tarde. Bom, a minha questão é relativamente à época da candidatura. Eu consegui ver no edital que vocês escrevem que deve ter defendido a dissertação nos últimos 2 anos. Eu provavelmente poderei defender a minha monografia este ano ou este mês. Então, eu gostava de saber se eu estou vedada a concorrer ou não. Esta pergunta também foi responder pessoalmente. São questões muito administrativas. É assim, a partir do momento em que não tem um documento que comprova que concluiu o curso, não tem como candidatar. Ah, Porque um dos requisitos é ter a média 14. Não temos como ver a tua média se nem sequer tem um documento que comprova que terminou o curso. É fundamental ter este elemento. Ora, tendo defendido a universidade, passar-lhe a atestação de que defendeu, com as devidas notas, obviamente, é possível candidatar-se desde que se comprometa a entregar-nos o diploma assim que tiver disponível. Assim que tiver. Agora, sem nenhum documento que comprove que defendeu, só com a promessa de que vai defender, infelizmente não temos como. Não temos como enviar ao Conselho Científico a promessa. Temos que enviar os documentos. Então, precisamos dos documentos. Mas não é mau que não consiga se candidatar este ano, por exemplo, por não ter estes documentos, caso não defenda a tempo. Pode se candidatar no próximo ano. Aliás, ganha mais tempo para preparar melhor o seu dossiê, porque já conhece os requisitos e já sabe como é que o concurso funciona. Porque se defender e não tiver nenhum documento que comprove, não temos como aceitar a candidatura. Senão, todo mundo envia documentos e diz que vai defender ou que defendeu com uma nota, sendo que não é a nota, e pronto. É fundamental que tenha um documento escrito. Caso não tenha o diploma, deve ter um documento que comprove que defendeu e faça menção às notas, porque existe ali um requisito que é uma nota mínima de 14 valores. Então, se defendeu com 13, enfim, não tem como, não é elegível. Acer, por favor. E depois, Akira. Está com o microfone desligado. Muito obrigado, Décio. Não sei quem é o Acer, por acaso, né? Eu vi ali o Acer, não tinha reconhecido, tinha me esquecido que o seu computador estava só minhas sinceras desculpas. Não, é normal, é normal. Ok, muito obrigado, né? De facto, não tenho meramente uma questão, né? Mas talvez algum palpite, né? Sobre alguns aspectos já debatidos, né? Mas que vão exatamente ao encontro, em particular, desse último aspecto, né? De princípio, eu até gostava mesmo de, ok, talvez sugerir a Shirley, né? Será, digamos, a nossa nova representante, né? Dos vencedores, né? Então, bom, de princípio, parabéns e sucessos, né? Tinha uma questão que ela de facto pôs, e o que ela levantou, que era
realmente a questão da língua, né? E, de facto, houve algumas sugestões, mas talvez tenha uma que eu quis dar, até havia levantado a mão, que tem a ver com, talvez ela procurar se aproximar mais das colegas, né? As colegas, os colegas franceses, né? Digamos, foi uma das estratégias que eu pessoalmente tive que adotar, que era escrever um texto e, por vezes, sugerir aos colegas, ou pedir aos colegas para fazer uma breve leitura, né? Eu acho que aquilo me ajudava bastante, particularmente na correção, nos erros, todos esses elementos, né? Então, talvez a Shirley pode pensar nesses aspectos, né? Então, a outra questão que, pessoalmente, ok, beneficiei, mas ao mesmo tempo não concordo, ou gostaria de requestionar, particularmente porque está aqui o Décio, que é o presidente da Framo, mas também o professor Michel, né? É a questão das médias. Somos moçambicanos todos, bom, com exceção do professor Michel, somos moçambicanos. Confesso que depois de eu ter passado da Universidade de Paris 8, depois passei pela Sorbonne, ah, me questionei se, na verdade, a questão da média 14 era, digamos, ok, suficiente ou ideal para classificar as monografias. Porque há situações em que temos estudantes que até aprovaram ou defenderam com 10, com a média 10, 11, 12 ou 13, que fizeram um belo trabalho de campo e automaticamente são excluídos. Eu não sei se devemos continuar assim ou não. Não só porque essa questão das notas às vezes varia em função dos professores. Há professores que não vão com a cara dos estudantes e, consequentemente, não lhe dão a melhor nota. Então, eu pessoalmente eu recordo que havia uma disciplina que quando estudava passei com a nota 10, mas que eu entendia muito bem a disciplina, simplesmente porque a professora não ia com a minha cara. Então significa que fui penalizado, até passei com 9,55, mas aproximaram para 10, simplesmente porque a professora não ia com a minha cara. Por que que não ia com a minha cara? Eu sempre questionei a ela que a sua metodologia não era das boas. Então, fui penalizado e fui quase um desprezo estudante, porque não era uma nota que eu acreditei que pudesse ter. Os trabalhos, ela simplesmente colocava 9, 9 e acabou. O objetivo qual era? Era prejudicar-me. Então, e há um outro porém. Há universidades que aos dias de hoje, simplesmente você passa com 16, 17, 18. São pessoas da UCM, vais para a Uniced, vais seja a UP, Unipungo, Unisave, Unilcungo. As notas agora estão a chover, tipo problema. O trabalho está mal feito, porque eu tenho corrigido muitos trabalhos de estudantes, passam com 18, 19, ou defendem com 18, 19. Significa que, em teoria, esse estudante tem todos os requisitos. Mas vamos à prática, vamos avaliar o trabalho. Então, eu acho que tínhamos que repensar. E é um aspecto sério, né? É um aspecto sério. Então, não sei como que o Décio vai refletir sobre essa questão, em particular o professor Michel, porque será um novo paradigma, né, na questão avaliativa, né? Anteriormente, eu acho que colocavam 12, né? Não sei como que ficou essa questão 12, desde que tenha experiência, né? De 2 ou 3 anos, não sei. Não sei se estou equivocado ou não. Mas eu acho que tinham que repensar nessa estratégia, porque há bons estudantes que, pessoalmente, eu já li as suas monografias que apresentaram boas capacidades, de uma boa lógica de trabalho de campo, mas simplesmente tem essa limitação. Então, talvez seja um momento ideal para repensarmos nessa estratégia, considerando a pessoa do Décio e o do professor Michel Samuel. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou comentar depois, vou pedir à Akira para falar, depois eu vou comentar ah, o que coloca aqui, na verdade, é uma reflexão interessante. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. Não sei se conseguem ouvir-me. Perfeitamente. Meu nome é Akira. Na verdade, a minha questão é um pouco similar à que foi apresentada. Acho que foi pela Henriqueta, se eu não estiver equivocada. Eu estou para defender a minha monografia e estou à espera da faculdade enviar o edital das defesas. É possível que seja ainda este mês, antes das candidaturas fecharem. Então, eu tenho este problema relacionado ao meu certificado, porque eu não tenho como ter o meu certificado sem ter defendido. A única coisa, o único documento que eu posso ter é das notas, das disciplinas, mas o certificado em si não tenho como ter,
por causa da defesa. É possível, sim, que eu defenda antes de terminarem as candidaturas, mas acredito que pode ser muito difícil ter o certificado este mês. É possível que eu não consiga ter o certificado ainda este mês, então eu gostava de saber se não existem possibilidades de poder concorrer mesmo assim. Obrigado, Akira. Vou começar mesmo voltando a esta questão. Se vai defender este mês, enquanto não defender, não tem como submeter a candidatura. Este é o primeiro ponto. Tendo defendido, tendo a declaração das notas e a ata da defesa, aquilo que na França chama de attestation de réussite, tendo esses documentos, tu podes submeter, porque nós já temos como ver que defendeu com que nota, fez as cadeiras, fez com que notas. Ora, deverá se comprometer a enviar o certificado e o diploma assim que for possível e que for solicitado. Serão solicitados os documentos. Ora, se não tiver defendido, dificilmente poderá submeter a candidatura, porque não tem como comprovar sequer que que terminou a monografia, que a monografia foi aceita, enfim, deve ter o comprovativo de que defendeu, que vem com as notas. Existe uma ata na defesa, depois da defesa, tu, a mesa de jurado lê uma ata. Aquela ata pode ser solicitada. Podes pedir a ata, que é a ata da defesa. Tu podes anexar a ata da defesa a declaração das cadeiras feitas, que no final do curso tu pedes as cadeiras feitas para poder ir à defesa em algumas universidades. Então, quando tu tens essas duas coisas, significa que tu concluíste a licenciatura, estás à espera só do certificado. Algumas universidades levam 2 semanas a ter a certificado, outras podem levar mais tempo, mas significa que você submete a candidatura e, mesmo tendo passado o período de submissão das candidaturas, tu podes enviar já certificado. Tens esses dois elementos, que é a atestação das cadeiras feitas e a ata da defesa. A ata da defesa vem com as notas da defesa. E a atestação das cadeiras também vem com a descrição das cadeiras com as respectivas notas. Então, o que o certificado faz é apenas confirmar que você terminou o curso, etc, etc, em documento único, assim como o diploma. Então, tu podes submeter esses documentos. Não tendo esses documentos, não tem como, porque nós não teremos como comprovar que efetivamente defendeu ou não defendeu, etc, etc. E fica o mesmo conselho que eu deixei antes. Tens essa alternativa ou preparar o seu dossiê para a próxima edição. As edições sempre começam em maio, então ah, pode aguardar para a próxima edição e submeter um dossiê melhor elaborado, porque terá mais tempo, obviamente. Não vai ser esta correria da saída da defesa na quarta-feira e submeter a candidatura logo na sexta-feira. Sobre a questão das notas, é obviamente um debate que se pode levar, mas a questão é que, apesar de toda a subjetividade e de todos os problemas que tem a avaliação quantitativa, ela ainda não é dispensável. Precisamos ter alguma referência da avaliação do estudante ao longo do curso. Senão, vai ser difícil ter outro critério para mostrar que o perfil do estudante ao longo do tempo. O que estava a dizer sobre um docente que deu 10, etc, etc. É um docente que deu 10, compreende-se. Mas se tiver todas as cadeiras 10, se todos os docentes andam atrás de ti, algum problema. Mas o que eu quero dizer é que é muito difícil eliminar este critério, ou substituir por algum outro. Esta é uma média mínima, não é? De 14 valores. Penso que é uma média que não é tão difícil assim. Aceitar candidaturas com média 10 depois vai ser difícil a justificar para a universidade em que vai quando chega com diploma 10. Lembrando que nas universidades em que vai também concorre. Então, este é um elemento que eles também consideram. Não é só a FRAM que considera este elemento. A universidade que vai receber o candidato também considera. Ah, ora, se nós aceitarmos um candidato com 10, alegando que, sendo que ele alega que teve problemas ao longo do curso, nada nos garante que ele consegue fechar o mestrado.
é um contexto completamente diferente, etc., com as dificuldades. Então, penso que a média como um critério, mesmo com os problemas que pode apresentar, ainda é um critério que deve se considerar, sim, mesmo como um elemento de seleção. Não significa que todos que têm 14 são bons estudantes, mas, pronto, se nós tivermos que encontrar um elemento objetivo de avaliação, não existe. Gentil, por favor. Gentil levantou a mão, por favor, tenha bondade. Alô, consegue me ouvir? Sim, sim, agora conseguimos. Sim. Eu tenho algumas questões para fazer. Primeiro, quanto à questão dos cursos. Os cursos são somente na área social ou tem mais cursos? Ela só vai explicar do curso que fez, de antropologia, mas foi muito pessoal e acabou não dando para generalizar um pouquinho. E depois eu gostaria de saber também a proposta que eu devo fazer do projeto de pesquisa. É, Não, não lhe estamos a ouvir agora. ser solidário, eu gostaria de fazer. Se o João, você consegue me ouvir? Sim, mas com alguns cortes. Não sei o que está a acontecer. Mas para repetir a Ah, segunda desculpa, questão, então. sobretudo. Consegue nos ouvir? Sim, consigo. Estava a Pedimos. dizer, Sim, sim. eu gostaria de fazer o meu tema de pesquisa em conexão com outro curso que me interessa, que eu estou a trabalhar agora. Então, gostaria de saber se o tema de pesquisa que eu devo fazer deve ser somente na minha área, ou posso transcender no sentido de fazer conexão com uma outra área, percebe? E, acho que é basicamente isso. E também eu não tenho diploma, só tenho certificado de conclusão de curso e cadeiras feitas. O diploma só é emitido 2 vezes por ano e sem precisão, ou seja, leva muito tempo e é complexo de ter o diploma. Somente esses 2 documentos é que são fáceis de ter, que é o certificado de notas e o conclusão de cursos que tem a média final. Certo, obrigado. Duarte, penso que consegue responder essas perguntas com alguma precisão, porque, pronto, depois de ter passado por todo este processo, ter feito o mestrado, passando pelo processo todo, acredito que possa ajudar o Gentil. Sim, Gentil, obrigado pela questão que foi colocada. Relativamente aos cursos, eu penso que depende muito, né? Depende muito do candidato, mas a ideia do concurso Christian Jeffrey, como o Dercy muito bem disse também, quando da sua intervenção, é que nós nos foquemos muito na área de ciências sociais e humanas. Então, não seria bom que o estudante, o candidato, se desvinculasse totalmente deste que é a proposta do concurso. Então, a ideia é basicamente essa. Existem, obviamente, propostas que são feitas ah, pelos professores que nos acompanham, né, como é o caso do professor Michel, que sugeriu tanto a mim, assim como aos outros candidatos, que seguíssemos o curso de Ciências Sociais especificamente, mas existe também o caso do Dércio aqui, que serve para provar o contrário, né, que não, o estudante não é obrigado a seguir taxativamente ciências sociais, mas pode formar-se numa outra área. Ele, por exemplo, Dércio deu continuidade à história, que é a sua área de licenciatura, e nem foi na Paris 8, foi numa outra universidade, que é Marseille. Então, isso depende muito do caso, né, da pessoa, e não só, depende também da disponibilidade das universidades, porque eu acredito que para tu seguires um determinado curso numa determinada universidade, tu tens que, além de ter ganho o concurso Christian Jeffrey, tu tens que ser aprovado nesta universidade. A universidade deve aceitar a tua candidatura. Então, tudo isto é levado em consideração. Agora, eu gostaria de saber, Gentil, é formado em que área? Em que área fez a licenciatura? Eu aprendi a jogar Alô, Gentil?
Sim, sim, sim. Eu sou formado, conseguem ver? Não percebi? Conseguem me ver? Eu sou formado. Sim, sim, agora Eu sou consigo. formado em psicologia social comunitária. A psicologia social comunitária é muito vasta, então eu acabo trabalhando tanto em promoção de saúde em contextos comunitários, quanto a promoção de saúde em contextos organizacionais. Não exatamente com gestão de recursos humanos, mas numa área mais vasta, como promoção de saúde mental nas empresas e desenvolvimento de liderança ou habilidades sociais em contexto organizacional. Então, como já estou a trabalhar muito nessa área de desenvolvimento organizacional, acabo me interessando mais da aplicação do meu curso no contexto organizacional, que penso que pode fugir um pouquinho da questão social. Ok, entendo, entendo. Sim, obviamente há uma pequena separação aqui, né? Do curso que fizeste como licenciatura aqui em Psicologia Social e a tua área atual de atuação. Então, seria bom que revisses esse detalhe antes de fazer a tua candidatura, porque, na verdade, o concurso tem mesmo esse viés de manter-se na área das ciências sociais e humanas. Esse é o objetivo do concurso. Obrigado, Duarte. O Gentil pode fazer a proposta da temática de pesquisa que quiser, desde que sim, desde que esteja dentro das ciências sociais e humanas. Já. Ora, se propuser fazer pesquisas em química, em gestão, epa, não será elegível, porque é a Associação Franco-Moçambicana de Ciências Humanas e Sociais. Então, sim, sim. Mas alguém tem uma E não pergunta? só, existem outras bolsas, se calhar, mais aplicáveis ao teu contexto. Né? Tu também podes ficar atento a isto. Se tu tens paixão por uma certa área e achas que não podes desviar-te desta área, então eu aconselharia a ficar muito atento também a outras oportunidades. Existe a Bolsa Chevening do Reino Unido, existe a Bolsa para Portugal. Há muitas oportunidades. Eu, se calhar, aconselharia a ficar atento às plataformas oficiais, né, de publicação dessas candidaturas e postulasses a tua candidatura. Mas no caso do Christian Jeffrey, a bolsa é mesmo restrita à área de ciências sociais e humanas. Ótimo. Sobre o diploma. Sobre o diploma e todos os outros documentos administrativos são obrigatórios. Se você não tem o diploma no momento da candidatura, deverá se comprometer a enviar o diploma assim que tiver. Não lhe será entregue o prêmio sem apresentar todos os documentos. Não existe isso. Todos os documentos são obrigatórios. Temos que garantir que o candidato tem todos os documentos. Se não vai se dar o caso de ser entregue o prêmio e depois, na hora de se inscrever na universidade, não tem diploma, não tem, seria uma irresponsabilidade da parte da própria Frama em atribuir prêmio a alguém que não tem sequer os documentos completos. Então, pode enviar a candidatura, compromete-se a enviar o diploma posteriormente e, assim que for necessário, será entregue o, o João Batista. Sim. O João Batista. Ah, Délcio, é Sim, assim, sim. sobre essa questão do diploma, né, talvez precisa melhor clarificar, porque posso dar, temos aquilo que é o certificado de conclusão de curso. Sim. Porque geralmente a compreensão que nós estamos a ter, ou a compreensão que se tem do diploma é relativo àquele processo celebrativo, percebes, né? Aquele Sim. diploma que tu podes receber naquela cerimônia, ou que tu podes adquirir caso tu não queiras participar na cerimônia. Porque eu, pessoalmente, nunca tive o diploma da Universidade Eduardo Mondlane, mas tenho um certificado de conclusão de curso, que é normal. Porque o diploma que penso eu que está se referindo aqui é algo simbólico. Mas nem todos os estudantes, por exemplo, estão em condições de participar nas cerimônias de graduação. Logicamente, esses não têm aquele diploma como deve ser, mas o certificado de conclusão de curso, normalmente, ele é atribuído a todos os estudantes que já terminaram a sua formação, que seja ela de graduação, pós-graduação, isso é normal, né?
E só de lembrar que, por exemplo, muitos estudantes que passaram da Paris 8, também, à semelhança de mim, nunca tiveram propriamente dito o diploma, mas têm um certificado de conclusão de curso. Talvez é algo que é necessário, tipo, esclarecer, né? Tipo, o diploma como resultado da cerimônia e o certificado de conclusão de curso. Talvez seja melhor. Ou, por outro lado, dizer que a França tem uma forma de designar as coisas, né? Que não é o nosso caso, cá, porque aquela é simplesmente uma espécie de chilique, como a gente chama, né? Significa que você tem condições para pagar e para obter aquele papel, mas não é tão relevante ou tão importante quanto o certificado de conclusão de curso. Talvez que se esclareça isso, né? Para melhor ajudar os colegas ou os candidatos, né? Ou os interessados para este concurso, hein? Sim, João Batista, eu compreendo perfeitamente o comentário e faz todo sentido. Só que, mesmo nas universidades, algumas exigem efetivamente o diploma, o certificado e o diploma. Eu usei o meu diploma, particularmente. É o meu caso, eu usei o meu diploma. Foi-me exigido o diploma. Entreguei o diploma na, na Secretaria de Inscrições, etc, etc. Foi-me solicitado o diploma posteriormente, não no início, porque eu fiz a inscrição online, depois quando cheguei, entreguei o certificado e o diploma. Então, ah, alguém está com o microfone ligado. Eu, ok, então é fundamental que tenha o diploma. A universidade pode dar o diploma sem participar no evento da graduação. O meu diploma, eu não participei do evento da graduação, mas solicitei o diploma. Então é fundamental. Ah, para evitar que seja solicitado o diploma, você está na França, já não tem como pedir o diploma e vai ser este exercício. Ah, então, sim, acredito que candidatos têm tempo para solicitar o diploma. Pode não ter, repito, no momento em que se submete a candidatura, mas posteriormente deverão enviar o diploma. E a maior parte das candidaturas que recebemos tem o diploma. Tanto na edição passada recebemos os diplomas dos candidatos, tanto nesta edição estamos a receber os diplomas dos candidatos. Um caso e outro pode o candidato não usar o diploma, mas pode não usar na universidade. Mas é importante que tenha o diploma para caso precise usar. Ah, a Nena está com a mão levantada, por favor, tenha bondade. Boa tarde a todos. Diz se conseguem me ouvir. Sim, sim, perfeitamente. Obrigada pelo espaço disponibilizado. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativamente ao diploma. Eu irei pedir o diploma, mas ele tem um prazo de 30 dias. Quando eu for enviar a candidatura e não tiver ainda disponível o diploma, onde é que eu devo anexar esta informação que estou me a candidatar sem o diploma? Ou não é necessário, mas sim enviar o diploma posteriormente? Vou responder mais uma vez a pergunta. E peço imensas desculpas ao Duarte e a Shirley por estar a tomar muito a palavra. É mesmo porque são perguntas muito administrativas e penso que o melhor é que eu esclareça isto neste momento. Quando você envia a candidatura, você faz um e-mail. Especifica no seu e-mail que você não tem o documento X ou YZ, mas que solicitou o documento e que irá enviar posteriormente. Pode, eventualmente, se quiser, anexar o comprovativo da solicitação do diploma, o que não é necessário em termos para a candidatura. Desde que diga que vai enviar posteriormente a candidatura. O documento é falso. E repito, não lhe será atribuído o prêmio se não tiver a documentação completa, que não vamos correr o risco de atribuir o prêmio e depois descobrir que não tem outros documentos. Sim, sim, parece que tem uma insistência, Nena. Compreendo e agradeço a resposta. Eu tenho mais uma outra dúvida. O prazo da candidatura é dia 31 de julho. Sim. Eu pedi o certificado no mês passado também, tem o prazo de 30 dias. Mas o certificado sairá antes do fim das candidaturas, do prazo das candidaturas. Mas eu, por segurança, gostaria de me candidatar antes do dia 31 ou antes mesmo de receber o certificado, porque não quero
enviar com atraso, nos últimos dias, aquela pessoa que não sabia se vai se candidatar ou não. Então, gostaria de enviar com antecedência. Posso fazer isso ou é melhor aguardar o dia 23 e enviar já com o certificado para não criar assim muita confusão? Obrigada. Ah, se enviar a candidatura sem o certificado, sem o diploma, nós não consideramos a candidatura como válida. Você fica aí mais ou menos numa zona de stand-by. Só receberá a confirmação da candidatura válida a partir do momento que enviar esses documentos. Então, não vai servir para muita coisa enviar antes se não tiver os documentos necessários. Pode enviar, mas se não conseguir enviar o diploma ou o certificado de que está à espera a tempo, a sua candidatura não será considerada válida. Tanto é que quando submete a candidatura, recebe um e-mail confirmando que submeteu a candidatura, está tudo nos conformes e a sua candidatura será analisada, o seu dossiê será analisado pelo Conselho Científico e entraremos em contato. Ora, não tendo documentos completos, a sua candidatura não é considerada válida. Fica ali mais ou menos em stand-by, aquilo que a Shirley chamou de desclassificação. Bom, nós não somos tão maus, não vamos dizer que te desclassificamos, vamos dizer que a candidatura não foi validada. Sim. Penso que podemos fazer uma última ronda de perguntas e depois fechamos. Já temos 1 hora e meia de conversa. Deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. Sim, o Altino esclarecia a questão do diploma, exatamente. A Universidade Pedagógica a Universidade do Mandang dá o diploma sem necessariamente passar pela graduação. Então, o diploma é um documento administrativo que não é tão difícil de ter. Veja em algumas universidades, mas nas poucas que eu conheço, as públicas particularmente, é um documento administrativo que se tem com alguma facilidade. E é fundamental ter o documento, porque não é só a Framo que exige esse documento. Há muitos concursos de bolsas que vão exigir o diploma. Duarte, últimos conselhos para os eventuais candidatos. Quais são os conselhos que deixas? Quais são ah, os pins que podes dar a eles? Talvez. Antes de deixar os conselhos, se calhar eu gostaria de agradecer, né, a ti, Dercy, em nome da Framo, por este convite que me foi formulado para mais uma vez participar diria, webinar, né? Partilha de experiências. Em relação aos conselhos que eu posso dar aos candidatos, penso que muita coisa já foi dita, mas se eu pudesse sintetizar aquilo que eu considero como o crucial para você ter sucesso, seria: garanta ou certifique-se que a tua monografia tenha qualidade. Essa é a primeira coisa. E depois, atente-se muito aos detalhes que estão no edital. Certifique-se de ter compreendido que você reúne cada um daqueles requisitos que ali é mencionado. Faça as coisas com calma. Se não entendeu muito bem algo, pergunte, questione. Nós estamos aqui disponíveis para esclarecer dúvidas e você pode muito bem o fazer. Uma outra coisa, se calhar, que eu podia aconselhar é, uma vez enviada a candidatura, isto é, depois de vocês enviarem um e-mail, não fiquem acomodados, né? Mas leiam também a vossa monografia, revisem o vosso projeto de proposta para o mestrado, porque se vocês forem solicitados para a segunda fase, que é a fase de entrevista, vocês vão chegar já mais calmos, mais serenos e mais prontos para poder responder às questões que vocês vão encontrar pela comissão avaliadora, né? Falo dos professores. E eu tenho a plena certeza de que, eu já tinha dito isso no ano passado e volto a repisar, eu tenho a plena certeza e a plena convicção de que existe muita justiça na AFRAM, diferente dos demais concursos. A AFRAM é muito transparente e
o júri, o membro do júri que faz a avaliação das candidaturas é mesmo imparcial, eles leem a monografia com cuidado, e se o teu trabalho for um trabalho com uma qualidade presível e a tua abordagem durante a entrevista foi convincente, não tenha dúvida, você vai com certeza ser o próximo beneficiário ou beneficiária do Prêmio Christian Frey. Eu queria desejar dessa forma boa sorte a todos vocês que estão nesse processo de candidatura. Envidem esforço no sentido de serem céleres neste processo, não deixem as coisas para o último momento. Lembrem-se que o último dia é o dia 31 de julho, então submetam as vossas candidaturas, leiam com atenção os vossos textos, vejam se estão bem redigidos, vejam se a linguagem é correta, atentem-se também aos formatos que vocês vão enviar os ficheiros, né? Certifiquem-se de garantir que tudo esteja em ordem. E desta forma, acredito que vocês vão ter sucesso. E é isso. Boa sorte a todos e a todas. Obrigado. Obrigado, Duarte. São os conselhos do Duarte que concorreu e conseguiu vencer. Se calhar ele tenha uma fórmula que funcione. Shirley, pode partilhar conosco também alguns conselhos? É a última vencedora, está com a memória mais fresca em termos de como é que, como é que se pode apresentar um dossiê. Partilha alguns conselhos para os eventuais candidatos. Bem, o essencial, o Duarte já deixou cá ficar e eu também já havia deixado ficar. É prestarem atenção quando estiverem a mandar os documentos. Quando eu candidatei-me, eu percebi que essa fase foi crucial. E como eu disse no início, eu enviei a minha candidatura no dia 31. Se eu não tivesse a certeza que eu mandei bem os documentos, eu acho que eu não teria. Então, não mandem no dia 31 e tenham a certeza absoluta que estão a mandar todos os documentos de forma correta. De seguida, eu acho que já não tem muito a se fazer em relação à monografia, porque a monografia já foi feita, já foi defendida, então você já não tem mais forças para depositar lá. Então, depositem as vossas forças no vosso projeto. O vosso projeto pode ser o vosso checkmate. Quanto à monografia, preparem da melhor forma o vosso resumo de 2 páginas. Sejam transparentes, não inventem informação que não tem no documento oficial, porque já não tem como trocar. Então, preparem o vosso resumo no projeto, dediquem tempo, peçam conselhos, peçam leituras críticas, conversem com vossos professores, aqueles que vocês tiverem algum tipo de afinidade, peçam atenção. É isso. Esses são os conselhos e muito obrigada pela oportunidade, Dércio, de poder partilhar a experiência. E eu já vinha recebendo muitas mensagens de muitas pessoas a perguntarem como é que foi, o que eu tenho que fazer. Então, acho que essa foi uma boa oportunidade para falar com todos ao mesmo tempo, não responder uma pessoa de cada vez, porque é um bocadinho difícil. Então, muito obrigada a todos, boa sorte ao vencedor ou à vencedora. Em particular, eu espero que seja uma mulher, vai ser muito boa sorte. Muito obrigado, Shirley. Muito obrigado, Duarte, por terem aceito, sobretudo. Dércio, Não percebi? o Gentil acaba de colocar uma questão a pedir que eu partilhasse o projeto. O projeto de pesquisa de mestrado eu ainda não posso partilhar, porque ainda não fiz, mas Claro, claro. sim, quem quiser ler a minha monografia é só colocar o meu nome no Google, que vai aparecer lá, porque está no repositório da UEM. Era só isso, obrigada. Obrigado, Shirley. Muito obrigado, Shirley, por aceitar esse convite para partilhar isto. Imagino que esteja a ter muita demanda em termos de mensagens no teu inbox. A tua publicação, o teu vídeo está com mais de 5.000, 10.000 visualizações.
está com mais de 500 likes. Então, tem muita gente a ver, tem muita gente a enviar mensagens para ti, tem muita gente a enviar e-mails. Espero que tenha paciência suficiente para gerir isto até dia 31. Vai ser a star da Framo até dia 31. Vai ser o rosto do concurso. Duarte, muito obrigado também por mesmo depois de ter concluído a tua formação, ter dado este tempo para partilhar essa experiência. Eu vou me permitir também dar uma dica aqui, que é as duas páginas do resumo, aproveitem ao máximo. Tem muito texto em que as duas páginas estão cheias de bullets, a informação é pouca. Tem muitos bullets, tem espaçamentos que não são espaçamentos corretos. Então, aproveitem ao máximo o espaço para vocês explicar o que vocês discutiram na vossa dissertação de licenciatura. Aproveitem o espaço para explicar o que vocês pretendem fazer no mestrado. De forma muito, 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 muito precisa. Bom, todo o resto, correções, etc, etc, vocês já sabem o que devem fazer. Vamos ter duas sessões desta. Tivemos esta hoje, vamos ter uma daqui a 2 semanas. Então, deixamos este intervalo de 2 semanas para preparar os vossos dossiês. E em 15 dias nos encontramos, discutimos novamente. E ali já é good luck para todos. E vamos ver quem vai ser vencedor ou vencedora. A Shirley está a querer nos levar a ser que seja mais uma mulher. Até que seria bom, até igualarmos. E a Nena, espero que até lá tenha todos os documentos que estão em falta, todos vocês que estão com documentos em falta, espero que tenham. Não hesitem em escrever-nos. No Instagram deixei o WhatsApp, porque não conseguia responder com muita celeridade. Os e-mails eram muitos e alguns e-mails era só uma mensagem e a pessoa levava 2 dias para responder a minha mensagem e depois ficava muito complicado de interagir. Então, deixei lá uma mensagem. Você faz uma mensagem com todas as suas dúvidas e quando chegar o momento de eu responder, eu vou responder todas de uma vez. Vai ser difícil interagir regularmente, no sentido de uma pergunta, resposta. Mas se fizer todas as perguntas, com facilidade poderei responder. Então, muito obrigado a todos. Até daqui a 15 dias. Fiquem atentos às nossas redes sociais, vamos partilhar informação. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allez, tout le monde. Salut. Salut. A próxima vai ser em francês, para a Shirley treinar. Acho melhor, já.